sobre a partida de sábado, o União fez o típico jogo de estreia, conseguiu voltar para Frederico Westphalen com um ponto muito importante. O que dá para avaliar sobre esse jogo que passou e já projetando os dois próximos confrontos em casa? Bom, em relação à estreia, era algo que a gente imaginava no sentido de pressão do adversário, de ansiedade, né, por ser o primeiro jogo. Um jogo fora de casa, onde a gente sabia que o adversário ia tentar pressionar no início, ter volume de jogo. A gente não conseguiu jogar tanto no primeiro tempo, mas a gente conseguiu ter uma boa organização defensiva. O adversário estava muito mais jogando em bolas aéreas, bolas longas, do que conseguindo trabalhar perto da nossa área. Pouco a gente conseguiu ficar com a bola no ataque. Isso foi um problema que a gente teve na primeira parte do primeiro tempo. Tomamos um gol numa transição a partir de uma bola parada, ofensiva nossa, né? Não tivemos o comportamento que nós tínhamos pedido e trabalhado, principalmente nessas situações de bola parada, evitar as transições do adversário. Tomamos um gol, se não me engano, com 30 minutos do primeiro tempo. Fizemos alguns ajustes ainda até menos poder levar o jogo, se não empatasse, levar nesse 1-0 até o final do primeiro tempo. No intervalo a gente conseguiu ajustar, fizemos algumas correções. As trocas fizeram com que a gente melhorasse no sentido de desempenho, de intensidade de jogo. Conseguimos ficar mais com a bola no pé. Trabalhando de uma forma mais simples, que era os encaixes de marcação. Coisa que a gente já tinha conseguido fazer no final do primeiro tempo, mas não com a efetividade que a gente queria, ainda mais na questão ofensiva, de ficar mais com a bola na frente. Aí a gente conseguiu equilibrar mais o jogo. O adversário continuou jogando da mesma forma, tentando transições, bolas longas. Conseguimos fazer um gol numa situação que a gente tinha passado para o adversário, nas situações de infiltração entre lateral e zagueiro. Mesmo assim, continuamos jogando um jogo no mínimo em igualdade, em alguns momentos com maior superioridade, já com mais bola no campo ofensivo. Tivemos uma jogada bonita ali que a gente teve a oportunidade de fazer o segundo gol com o Liel. Corremos alguns riscos também em cruzamentos, logo, se não me engano, depois do gol de empate. Mas eu acho que na soma geral, assim, por ser uma estreia, por ser fora de casa, tá bom. Eles tiveram em alguns momentos volume de jogo, algumas oportunidades. Nós tivemos oportunidades importantes também depois do 1-1. Então, por uma estreia, por algumas situações que a gente tem passado no sentido de conhecer alguns atletas em situação de jogo mesmo, jogo competitivo, não amistoso, nos trouxe boas informações, nos trouxe uma leitura importante para que a gente possa fazer agora 2 bons jogos em casa. Primeiro com o Glória, mas por uma estreia foi em alguns momentos até acima do que a gente imaginava. E sobre os atletas que vai ter à disposição, o Paulinho pode estar à disposição, as contratações também que estão sendo realizadas pelo União também podem pintar nesse próximo time, ou pelo menos os 2 próximos jogos? Nós primeiro temos que aguardar o bid, né? Segundo, vamos ver como é que foi a recuperação do pessoal pós-jogo, em relação aos treinos também. A gente já tem informação de como o Glória joga, então procurar, dentro do que a gente espera de desempenho jogando dentro de casa, escalar os melhores, assim também como a gente tem que ver na questão física, quem consegue manter um nível de intensidade por mais tempo. Esses primeiros jogos são muito físicos, né? E a gente vê os resultados, jogos muito táticos, muitos empates nas primeiras rodadas, então a gente tem que ter um cuidado nesse sentido, né? Impor um jogo de força na parte ofensiva, ter uma organização defensiva forte. As trocas são importantes, isso a gente tem ressaltado sempre e enalteceu no pós-jogo, que quem entrou ajudou a mudar a história do jogo. Então, no momento que eles todos entenderem a importância deles e aceitarem os momentos, tanto quem sai quanto quem está no banco, a gente consegue começar a construir um grupo forte. O que a gente quer é isso, é chegar com um grupo forte, todos que estiverem à disposição entenderem que está sendo pedido, colocar em prática nesse jogo contra o Glória, saber enfrentar o adversário, ter paciência quando precisar, ter força para superar eles e esperar que dê certo no final da partida, né? Tudo vai em função do desempenho. Mas o principal foi isso, a gente conseguiu ser competitivo. Espero que o pessoal que está chegando agora, né, esteja também nesse entendimento, vão se adaptando aos pouquinhos, mas se possível, se a gente tiver condição de contar com eles no final de semana, ou para jogar ou para ter como opção, vão ser peças importantes. É a chegada de 2 Evertons, um na zaga e outro no meio campo. Coincidência, a gente já vai ter que ter até um cuidado de como chamá-los para não passar uma instrução e alguém, né, interpretar sendo para ele, mas isso são situações só de comunicação. O Everton Helena é um jogador que tem um currículo muito bom, um jogador que jogou muito lá pro norte, no nordeste.
tem experiência, faz mais de uma função no meio campo, então isso vai nos agregar bastante. O Everton, o zagueiro que estava lá no Oratório, também é um jogador que dispensa comentários, né, pela história dele aqui no Sul. Enfrentei ele algumas vezes lá, principalmente jogando Pelotas. Tenho certeza que vão agregar bastante, né? E aí, como a gente falou, é entender o momento, sempre procurar escalar os melhores. Eles têm ritmo de jogo, né? Isso é importante. A experiência ajuda, mas não é só isso o definidor. O definidor é quem entender e conseguir fazer bem o trabalho. Não importa se é uma equipe mais jovem, uma equipe mais experiente. A gente vai tentar selecionar e, como eu falei anteriormente, mostrar que todos são importantes, independente do momento do jogo, para a gente cada vez mais fortalecer o grupo, ter boas opções, fazer as melhores escolhas e, quando não estiver dando certo, a gente poder olhar para o lado e saber que tem peça de posição à altura.